Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a Loteca concurso 1155 que ocorrerá neste final de semana. Já vem acumulada R$ 500.000 por ser final 5. Lembrando que final 5 e final 0 do concurso sempre vem acumulada. E essa loteca vem acumulada em R$ 500.000. E o primeiro jogo é um grande jogo, um grande clássico Rio-São Paulo aqui, um clássico nacional, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Arena Corinthians pela Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil ocorrerá neste final de semana esse jogo. E aqui, pessoal, é um jogo importantíssimo. É o jogo de volta, né? O primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians. E agora é o jogo da volta, o Corinthians precisa reverter esse resultado. Aqui, pessoal, eu vou usar meu primeiro duplo e vou de Corinthians empate, acreditando que o Flamengo aqui vai para jogar pelo empate. E o Corinthians vai tentar de tudo para vencer essa partida. Como eu uso 5 duplos, vou de Corinthians empate. Acredito que são os resultados mais óbvios para esse jogo. Apesar de que quem puder triplar, triplem, porque o Flamengo é uma grande equipe, né? E pode também vencer essa partida. Mas eu vou de Corinthians empate, vou seguir minha intuição, pessoal. Vocês sigam a intuição de vocês. E vamos lá para o segundo palpite. Vitória da Bahia e Bragantino. Jogo pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes ameaçadas, viu? Por incrível que pareça. Ameaçadas pelo rebaixamento. O próprio Vitória e o Bragantino também. Não está bem. O Bragantino, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, empatou 1, venceu apenas um jogo. Que não foi pelo Brasileirão, foi pela Copa Sul-Americana. A última vitória fora de casa do Bragantino. Então, é dificílimo o jogo. Vitória em casa vem de uma vitória contra o Juventude, dia 21 de setembro, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, venceu 2 em casa, empatou 1 e perdeu 2. Então, perdeu para o Flamengo e para o Vasco em casa. Então, é difícil o jogo aqui. É o jogo para duplo também. As duas equipes desesperadas por vitória. Vou de duplo aberto. Acredito que as duas equipes vão jogar para vencer. E vocês já sabem que o Bragantino costuma derrubar lotequeiros. Então, vou abrir um duplo. Acho que é tudo ou nada aqui para as duas equipes. Precisam vencer. Duplo aberto. Usei meu segundo duplo aqui no jogo 2. Jogo 3, Vila Nova de Goiás e Coritiba. Campeonato Brasileiro Série B, também jogo decisivo. O Vila Nova que vem muito bem. Nos últimos 5 jogos venceu 3, né? Em casa, nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, né? Teve um tropeço. Vem de vitória fora de casa contra o Goiás no clássico, na Serrinha, por 1-0. Vem muito forte o Vila Nova contra um Coritiba que oscila muito, né? A equipe nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3, mas venceu 2 e surpreendeu o Vitória dia 23. O Vitória não, o Sport Recife venceu na ilha dia 23 de agosto e venceu o Ituano fora, mas constantemente perde. Perdeu para o América por 2-1, para o Operário e para o Guarani. Nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu esses 3 por 2-1, coincidentemente. Então aqui para mim o Vila Nova é favorito. Vem, como disse, dessa vitória contra o clássico aí, contra o Goiás. Vou de Vila Nova, coluna 1 no jogo 3. Quem puder usar mais duplos, triplos, eu iria também aqui no empate, né? O Coritiba precisa também da vitória, mas é difícil. Vem jogando muito mal fora de casa. Jogo 4, Inter e Grêmio. É o clássico Grenal. Jogo dificílimo aqui. O Inter em casa. Nos últimos Grenais, o Internacional venceu 3, os últimos 3. O ano passado, dia 8 de outubro, pela Série A. Venceu no Gauchão por 3-2 em casa. E venceu neste campeonato o Grêmio também em campo neutro, né? Por 1-0. Acho que foi no Couto Pereira esse jogo. Vem de 3 vitórias seguidas o Inter. Favorito, na minha opinião, para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Inter venceu os 5 jogos. Venceu Juventude, venceu Cruzeiro, Fortaleza, Cuiabá e Vitória. Enquanto o Grêmio, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2,
empatou 2 e venceu apenas o Criciúma. Favoritaço aqui o Inter, mas é clássico, pessoal. Olho vivo aqui, porque é clássico. O Grêmio não vai querer perder esse jogo, vai vender cara a derrota, caso perca. Eu vou usar mais um duplo, não vou confiar 100%, apesar do Inter estar bem melhor, numa melhor fase. Vou de Inter e empate. É Grenal, é clássico. Olho neles. Jogo 5 pela Série B também. Jogo também importantíssimo. O Ituano luta para não cair. Reagiu bem nesse Campeonato Brasileiro Série B. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4. Perdeu apenas um. Venceu até o Mirassol. Venceu o Goiás. Venceu a Chape e venceu o Guarani. Perdeu apenas um jogo dos últimos 5 para o Coritiba por 1-0. E o Ceará fora de casa, dos últimos 5 jogos, os últimos 3 perdeu. Para Chape, Coritiba e Sport. Ou seja, oscila muito, fora de casa não vem bem o Ceará. Precisa pontuar, jogo difícil aqui também. Aliás, pessoal, essa grade de jogos está muito difícil. Mas aqui vou acreditar na vitória do Ituano e vou de coluna 1 no jogo 5. Quem puder usar um duplo, até um triplo aqui nesse jogo, uso. Mas eu vou na minha intuição e vou de Ituano na coluna 1 no jogo 5. Jogo 6. Mirassol e Novo Horizontino. Simplesmente jogo de G4, as duas equipes. O Novo Horizontino é o vice-líder. O Mirassol está no G4 também, quarto colocado. Jogo dificílimo aqui. É para triplo, pessoal. É para triplar esse jogo aqui. Eu vou usar um duplo. E vou de duplo aberto. Vou no tudo ou nada aqui. As duas equipes precisam vencer. Mas o empate também é provável nesse jogo. Eu vou arriscar no duplo aberto. Sigam a intuição de vocês. O empate é muito provável também nesse jogo. Eu vou arriscar no duplo aberto, pessoal. E o jogo 7 já é a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Atlético Clube contra o Volta Redonda. O primeiro jogo, Volta Redonda venceu. Jogo duro, venceu por 1-0. O Atlético, nos confrontos aqui, já enfrentou 3 vezes o Volta Redonda. Venceu as 2 que jogou em casa. O Atlético venceu por 1-0 e 3-2. E perdeu apenas esta, que foi no primeiro jogo de ida, né? Na final, semana passada, dia 12 de outubro, 1-0 Volta Redonda. Aqui o Atlético é favorito por jogar em casa. Vou aqui acreditar na vitória do Atlético e vou na coluna 1 no jogo 7. Como não tenho muitos duplos, vou usar apenas 5, vou acreditar na vitória do Atlético. Provavelmente é um jogo que poderá ir para os pênaltis. E se o Atlético confirmar o favoritismo em casa e vencer, teremos penalidades, né? A não ser que vença por mais de um gol de diferença. Aí será campeão. Volta Redonda joga pelo empate para ser campeão. Vasco e Atlético Mineiro. Aqui é um jogo também pela Copa do Brasil, lembrando. Semifinal da Copa do Brasil. Viu? Não é Campeonato Brasileiro, aqui é pela Copa do Brasil. Os jogos foram antecipados dessas 4 equipes, do Corinthians, Flamengo e do Vasco e Atlético Mineiro. Ontem o Vasco jogou já e perdeu por 3-0 para o São Paulo. E agora é o jogo da volta pela Copa do Brasil. O Vasco jogando em casa precisa vencer, pois perdeu o primeiro jogo para o Atlético Mineiro por 2-1 na MRV Arena por 2-1 de virada. Aqui o Vasco é um pouco favorito por jogar em casa, mas o Galo é forte. Vou de empate seco aqui. Minha intuição me diz que o Galo vai segurar esse empate e se classificar para a final da Copa do Brasil. É a minha humilde opinião, apenas o meu palpite, minha intuição, pessoal. Mas sigam a intuição de vocês. Jogo 8, Operário e Paysandu. Jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes precisam pontuar para se manter na Série B. É um jogo feijão com arroz ali. As equipes não têm chance mais de acesso. É mais só para atingir a pontuação para não correrem risco de rebaixamento. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito um jogo fraco e sem emoções. Vou de empate seco também no jogo 9. Jogo 10. Liverpool e Chelsea. Aqui é um jogo pela Premier League, né, um campeonato inglês. Os últimos confrontos aqui, o Liverpool levou a melhor. Não perde para o Chelsea já faz um bom tempo. Os últimos 2 jogos o Liverpool venceu por 4-1 e venceu fora de casa o Chelsea também por 1-0. Vou acreditar na vitória do Liverpool e vou de coluna 1 no jogo 10. É mais time do que o Chelsea. O Chelsea melhorou bastante, mas aqui o Liverpool é favorito
Como eu tenho só mais um duplo, vou de Chelsea. Quem puder usar um duplo aqui, empate também pode acontecer. Mas vou de Liverpool. Coluna 1 no jogo 10. Jogo 11 é um clássico pela Série B. Duas equipes desesperadas. O Guarani na zona de rebaixamento, querendo arrastar a Ponte Preta também. Ponte Preta joga em casa. Os últimos 5 jogos em casa, a Ponte Preta perdeu 4. E os últimos 5 jogos do Guarani fora de casa, o Guarani perdeu os 5. Veja a situação dessas duas equipes. O Guarani vem de vitória por 2-1 neste meio de semana, no começo da semana, dia 14 de outubro. Venceu o CRB por 2-1 e respirou, mas ainda está na zona, contra uma Ponte Preta que vem também desesperada. Venceu também em casa seu último jogo por 1-0, mas dos últimos 5, perdeu 4 em casa e venceu apenas o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Jogo dificílimo, eu vou de empate seco aqui. Acredito que os dois aqui vão empatar. E é nele que eu vou, pessoal. Um empate seco, jogo aqui desesperador para as equipes. Quem puder triplar, triple. Mas eu vou na minha intuição e vou de empate. Por ser um clássico, por ser um jogo acirrado, um jogo que as duas equipes precisam vencer, mas também não querem perder. É danado para dar empate. Eu vou no empate seco no jogo 11. É apenas minha intuição, meu palpite. Pelo histórico das duas equipes, cheguei a essa conclusão de empate nessa partida, né? Mas tudo pode acontecer. Jogo 12. Sport Recife, Botafogo e Ribeirão Preto. O Sport é franco favorito, está no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe melhorou bastante, mas vem de derrota. Foi surpreendido pelo Operário e perdeu por 2-1 em casa. Um jogo que ninguém esperava. Dia 16 de outubro o Sport perdeu por 2-1, viu? Agora, essa semana. Dia 16, o jogo também surpreendeu a todos, né? 2-1 para o Operário, então o Sport costuma às vezes não ser constante e esse jogo surpreendeu a todos. Ontem, né? O jogo dia 16, ontem, aliás, né? Ontem foi a 16 e hoje é dia 17. Ontem o Sport perdeu por abaixamento. O Juventude está mais para o meio de tabela do que para lutar. Então aqui eu vou acreditar na vitória do Palmeiras. Palmeiras é franco favorito. Dificilmente o Juventude vai conseguir pontuar nesse jogo. Vou de coluna 2 no jogo 13. Jogo 14, Roma e Inter de Milão. Aqui a Inter é totalmente favorita. Eu vi o histórico aqui. A Inter de Milão está sobrando no campeonato aqui. E nos últimos confrontos contra a Roma, venceu os últimos 3 jogos. Inclusive o último por 4-2 na casa da Roma, no dia 10 de fevereiro deste ano. Então eu vou de Inter e empate. Por ser um jogo difícil, a Roma não vem também tão ruim assim, né? Tem uma equipe de camisa pesada na Itália. Mas a Inter é favorita. Eu vou de empate, coluna 2 no jogo 14. Boa sorte a todos. Rumo aos 14 pontos. Não vamos desistir, pessoal. Fui muito na minha intuição nesses jogos aqui. É só apenas um histórico de jogos, as estatísticas, né? Meus palpites, mas vocês sigam a intuição de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, pessoal. E obrigado a todos aí, boa sorte.